Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Resenha Pod, o seu podcast exclusivo da Só Resenhas FC e também de conteúdos esportivos. E hoje estamos aqui para passar para vocês exclusivamente como está o andamento da nossa seletiva. Estou aqui com o Rafael Dias e a gente vai falar melhor para vocês como está indo o processo de convocação dos nossos times. Boa noite, Rafael. Qual a sua expectativa? Bom, primeiramente, boa noite. A expectativa está muito grande, né? É a primeira vez que eu vou participar desse tipo de liga esportiva, ainda mais da Liga Só Resenhas FC, que está numa nova modalidade esse ano, muito mais competitiva, muito mais abrangente e com os prêmios muito mais atrativos, né? Porque R$ 100 por rodada, para mim, pelo menos, é algo muito atrativo. Muito e bom. Eu costumo pontuar muito bem no início do campeonato, né? Na minha experiência de cartola. Eu tenho uma média muito boa no início, depois eu vou caindo. Mas já posso garantir os primeiros reais aí logo de início e a expectativa está muito boa para esse ano. Vamos lá, né, ver o que vai acontecer. A gente já tem alguns inscritos, né, bastante até. As inscrições ainda estão abertas, então ainda é possível estar participando do campeonato. Sim, temos bastante inscritos e isso que o Rafael mencionou é super importante e acontece com muita frequência, que é a questão da constância da escalação. Então, acontece muito da gente iniciar, né, com todo o gás e escalar, né, tá sempre ali acompanhando na íntegra e acontecer de cair o desempenho e de não escalar, né, ficar uma semana sem escalar ou então não conseguir dar a devida atenção. Isso é super normal, pessoal. Quem é cartoleiro sabe, eu sou desde 2017 e nem todo ano eu mantive a constância e isso faz parte mesmo. Acontece e na próxima rodada a gente retoma e essa é a importância da premiação por rodada, tá, pessoal? Porque quem não desempenhou bem nessa vai ter a possibilidade de ir bem na próxima. Diferente da liga que tem apenas premiação final, que é com pontuação cumulativa, que acaba meio que desanimando quem está com uma pontuação muito baixa, né? E acaba desistindo no meio da liga porque vê que não tem chance mais com quem está na liderança. Então, essa modalidade que o Só Resenhas está fazendo esse ano é muito importante por conta disso, para dar oportunidade para todos. E agora o Rafa vai listar aqui os primeiros, já teve bastante inscritos. Verdade. Tá rolando aí, né, o segundo dia de inscrições e o Rafa vai mencionar os primeiros que a gente validou, os primeiros times. Fala pra gente, Rafa. Bom, então até agora, né, na nossa convocação oficial da Liga Só Resenhas FC, o Carlo Ancelotti me mandou aqui a lista, já está programada para mim. Nós temos o Palestra Atibaia 1914, o Fabigol Timão FC, o Pardalzica FC, Olha, que me esse é falaram bom, hein? me falaram que foi o campeão da maioria das ligas ultimamente. O Black Fox AC, o Dinamo Juca, que foi o nosso último campeão do ano passado da liga, o Bola Suada FC. Esse é criativo. Esse aí se puxou um pouco. O Zica Brabo, o Chola FC, o Boita Santos FC, o Miguel Tutu 41, Futebol de Rua, Gareth Bale FC, D'Alessandro FC 07, Almeida RPM 2629, Dias 36, Pink School FC, Grace Primos da Corrab 2, Marcos V9, Três Pistas SC, Real Cards FC e Gigil Fute e Família. Olha, eu fiquei sabendo que o Real Cards é o melhor, tá? Ah, não sei, eu acho que tá puxando um pouquinho de saco aí. Brincadeiras à parte. Olha, pessoal, bastante times já se inscreveram. Olha, eu conheço aí uma galera aí que, olha, dá um peso danado aí. E é isso, a gente está nessa expectativa muito boa, né, dessas convocações. E tem uma novidade esse ano, pessoal. Olha só, esse ano eu não vou ser a única guria da liga. Temos aí o time Pink School da Rúbia, que está conosco, que por sinal desempenha muito bem. Então, você que é guria, que está assistindo, que está nos assistindo, não se limite. Se você gosta de futebol, se inscreva com a gente, acompanhe com a gente, você que gosta, acompanha, que nunca jogou, mas quer jogar. Conforme vocês sabem, a Liga esse ano, a gente está disponibilizando treinamento, né, para quem ainda não joga cartola, mas quer começar, né, quer iniciar. Então, vai ter um treinamento para iniciantes, tá, pessoal? E pode participar, independente do gênero, não se prenda a padrões. Vamos lá, vamos acompanhar também, que vai dar muito bom, vai ser muito legal. Realmente,
quebrando paradigmas novamente, né, a nossa liga. Você era a única integrante mulher, agora sim temos mais uma. E reforçando novamente o convite para você que é mulher, quer participar, gosta de futebol, nunca jogou cartola, a gente pode estar te fornecendo esse treinamento para você estar aprendendo como mexer na plataforma, como jogar, como funciona a nossa liga, como funciona a disputa. Nós temos um grupo no WhatsApp que é muito interativo, você pode trocar uma ideia com o pessoal, dar dicas de escalação se tu quer ajudar teu coleguinha, mas não é preciso também, né? Porque todo mundo está competindo e a gente quer ganhar também, Sim, né? sim, claro. Isso principalmente. É. E agora a gente separou aqui os jogos da primeira rodada e a gente tem aí uma expectativa de como vai ser os jogos. Obviamente é só uma expectativa porque assim, ano passado no Brasileirão vários times surpreenderam, né? Alguns começaram bem no Paulistão, Gauchão e no Brasileirão, né? Enfim, no Carioca, e quando foi para o Brasileirão acabou, né, sendo resultados diferentes. Então é só uma expectativa mesmo. E a gente vai estar comentando agora. E eu quero que vocês também comentem, né, nos comentários. Reforçando, quem ainda não segue, comece a nos seguir aqui no canal do Só Resenhas. Curta, compartilhe e comente aí qual é o seu palpite também. Então, na primeira rodada, Rafa, a gente vai ter aí iniciando Corinthians e Bahia. O que tu acha, Rafa? Corinthians e Bahia é um jogo difícil. O Corinthians, no Brasileirão ano passado, não teve um desempenho tão elegante assim, mas né, acabou ganhando a Copa do Brasil ali no final, tendo uma final surpreendentemente boa. O primeiro jogo contra o Vasco não foi tão bom assim, foi um empate bem frio ali em 0-0. Mas o jogo da volta, aí sim, acabou desempenhando um bom futebol, acabou fazendo 2 gols, né, com o Yuri Alberto também fazer pai. Para alegrias de uns que estão aqui na mesa, pra minha alegria. E para tristeza de outros, né? Mas vai ser um jogo muito difícil. Eu arrisco dizer que é um dos mais difíceis a se escalar nessa primeira rodada, que vai acontecer no dia 28 já desse mês. Então, o Campeonato Brasileiro, por causa da Copa do Mundo esse ano, né, vai começar mais cedo, vai começar agora em janeiro, não em fevereiro. Então, algo muito bom para ficar de olho aí, você que é cartoleiro, que nem a gente. Para dia 28 você já está escalando o seu time. Bom, Corinthians e Bahia, o meu palpite é uma vitória do Corinthians, mesmo sendo um páreo difícil para o Bahia. Até porque vai ser em casa, né? Sim, vai ser na Neoquímica Arena. Isso. Se fosse lá na Bahia, eu acredito que seria o contrário. O Bahia ia acabar... A casa do Bahia, eles são embaçados em casa. Assim como o Corinthians na Neoquímica, o Bahia em casa é embaçado de ganhar. Mas eu acredito que sim, o Corinthians vai acabar sendo vencedor nessa primeira rodada, ganhando ali um placar pequeno de 2-1. Acredito que é muito difícil o Bahia não fazer um gol nesse primeiro jogo. Infelizmente, a gente sempre leva. A gente sempre acaba levando um, infelizmente. E para escalar, assim, uma dica, não é bem uma dica, mas é realmente um jogo muito difícil. Eu, particularmente, acho que não vou escalar nenhum desses dois times nessa primeira rodada. Não vou escalar nem do Corinthians e nem do Bahia. Mas eu escalaria ali o Matheus Bidu, que acaba tendo uma certa constância como lateral, né, do Corinthians. E do Bahia fica muito difícil acabar escalando alguém. Mas uma dica de escalação, se fosse para escalar alguém desses primeiros jogos, seria justamente o Matheus Bidu, por manter essa média, esse padrão em casos de vitória e de empate do Corinthians. Não sei qual é a sua opinião. Legal. Olha, realmente é um jogo, assim, se trata de dois times que têm raça, né, para disputar. Só que se tratando, né, de ser na Neoquímica Arena, eu escalaria, sim, com certeza. Eu apostaria no Breno Bidon, porque, assim, para falar a verdade, mudei bastante meu conceito em relação a ele. Né? Eu ficava bem preocupada quando não selecionava o Garro e colocavam ele, porque, assim, eu senti uma falta de criatividade, né, ano passado, e ele vem surpreendendo bastante como meio armador. Então, assim, até pelo desempenho na Copa do Brasil, eu escalaria como meio atacante o Breno Bidon. Legal. Quanto que você acha que vai dar esse jogo aí? Olha, conforme eu falei, infelizmente sempre a gente toma um. Até mesmo o Corinthians tem essa questão de, às vezes, fazer um gol e meio que dar uma relaxada. Então, tomando um, meio que dá uma sacudida para poder virar o jogo. Aí começa a pressão da torcida porque está em casa. Então, eles meio que dão uma acordada. Eu acredito que 2-1 para o Corinthians. Legal. Esse fator casa e torcida do Corinthians é muito forte.
porque praticamente é um jogador a mais em campo a Isso, torcida, é né? mais Tem pressão, energicamente também eu acredito que Sim, acaba com certeza. influenciando. E eu acredito que 2-1. Legal. Nosso segundo confronto aqui da lista é um confronto difícil de se escalar também, se dar um palpite, porque é o Coritiba e o Red Bull Bragantino, que é na casa do Coritiba. É um confronto complicado. Novamente, eu acho que eu não escalaria alguém desses confrontos, né, no meu time para essa primeira rodada. Mas de palpite, se fosse escalar alguém, eu acho que eu escalaria o goleiro Cleiton, do Bragantino, porque ele é um bom goleiro. E como o Coritiba recém subiu da Série B para a Série A, eles têm um time mais velho para disputar a Série A, mas também eles não têm tanto uma potência assim ofensiva. Eles são um time mais retrancado, mais defensivo. E acredito que eles não vão fazer gol contra o Red Bull Bragantino, porque no Paulistão até agora estão desempenhando bem. O Bragantino não estão fazendo más atuações, embora, né, não tenham ido muito bem no Campeonato Sim. Brasileiro ano passado, só que ninguém espera muito do Bragantino, né? É um time ainda sem tradição, sem história. Então ele está construindo aos poucos, está Vem recebendo melhorado bastante, né? bastante, recebendo esse investimento aí. Então eu acredito que o Cleiton é uma boa opção se você vai escalar alguém desses jogos, tem pouca cartoleta, quer economizar nesse início. Acredito que o Cleiton é uma boa opção. E eu acho que sim, o Red Bull Bragantino vai sair vencedor nesse confronto lá em Curitiba e vai acabar vencendo aí também de um placar de 2-1 ou de 2-0. Eu falei que é difícil o Curitiba fazer um gol, mas não, ainda existe essa possibilidade, né? Porque é muito difícil estar dando esse tipo de palpite, mas se fosse para dar, eu acredito que uns 2-0 para o Red Bull Bragantino sim acaba sendo nesse confronto. O que você Legal. acha aí, Ivana, mais ou menos? Legal, olha, eu realmente, levando em consideração que é na casa do Curitiba, eles tendem a atacar mais, então eu acredito que o Bragantino vai ficar um pouco mais, né, na retranca, vai defender um pouco mais. E sim, o goleiro é uma boa opção, né? Olha, eu também não escalaria, mas assim, quem eu escalei muito, e se eu fosse escalar, seria o Juninho Capixaba, que é um Bom. excelente zagueiro, né? Excelente Ótimo. zagueiro. E né, que está sempre na defensiva. Sim. E sempre pontua muito bem, independente se o Red Bull leva a vitória ou não. Não, é O verdade. Juninho Capixaba, ele sempre desempenha muito bem, sempre pontua muito bem, muitas vezes até mais que atacante, né? Pontua muito bem. Então, eu não escalaria nessa rodada, mas se eu tivesse que escolher, seria o Juninho Capixaba. O Juninho Capixaba era um dos meus favoritos Sim. no campeonato. Seja Sempre na escalava ele. lateral, seja na zaga, ele sempre desempenha muito bem. Realmente é verdade. É um bom desempenho do Juninho. Sim. Bom, o outro Santos jogo, e Chapecoense. Esse aqui tá um pouco mais fácil, né? Tá um pouco mais fácil. Eu arriscaria o Gabigol. Gabigol? Que tá assim, Legal. se integrando aí no Santos. Tá querendo mostrar resultado, né? E embora seja na casa, né, da Chape, eu ainda escalaria Sim. alguém do Santos, jogador do Santos. Olha, legal. E placar? Quanto que tu acha que vai dar esse jogo, mais ou menos? Do Santos e Chape? 3-0 pro 3-0 Santos. pro Santos. Legal. Eu arrisco Bom, 3-0. eu arrisco dizer também que vai dar uma goleada, um 3-0, um Também 2-0 acho. pro Santos, mesmo sendo na casa da Chapecoense, porque a Chapecoense nos últimos anos, infelizmente no Brasileirão, não vem desempenhando um bom futebol, tem uma das piores campanhas da história, né? No Brasileirão a Chapecoense teve antes de ser rebaixada, então eles não vêm praticando, né, um dos melhores futebols. Embora na Série B eles tenham ido muito bem ano passado, eles estão vindo relativamente forte, mas acredito que não seja o suficiente para bater o Santos atualmente, que eu acredito também que o placar seria de uns 3-0, 2-0 para o Santos. E nesse caso, daí sim eu escalaria novamente um goleiro, se fosse uma opção, o Gabriel Brazão do Santos, que ano passado foi muito bem Muito e bem. está sendo cogitado em vários times, Sim. está sendo uma grande promessa do Santos atualmente. E eu escalaria ele, o Gabriel Brazão, realmente, eu acho que seria uma boa opção para escalar nesse primeiro jogo contra a Chapecoense, porque eu acredito que o Santos não vai levar gol, eles estão com uma defesa relativamente sólida e ele é um bom goleiro, que pode fazer muitas defesas e além do fator de não levar gol, que ele acaba pontuando mais, acredito que sim, seria uma boa opção o Gabriel Brazão nessa rodada aí contra a Chapecoense e Santos. Excelente colocação. O Gabriel Brazão sempre desempenhou muito bem, independente da vitória do Santos ou não. Tinha dias que
né? Tinha rodadas que o Santos realmente não levava vitória. Sim. Mas o Brasão sempre pontuava bem, em comparação até em goleiros que não tomaram gol na rodada, ele acabava pontuando Sim. até mais. Realmente. Fluminense e Grêmio. Agora tu vai comentar sobre um rival, né? O Rafael é colorado, ele é gaúcho. Realmente. E o Grêmio aí é um grande rival, né? Olha, Mas eu vou o que deixar o você... clubismo um pouquinho de lado. É E necessário. é necessário porque o Grêmio vem trazendo reforços muito bons nesse início de temporada. Trouxe um técnico fenomenal que é o Luiz Castro também, que pouca gente comentou, como não é um time do eixo, né? Pouca gente acaba comentando o futebol gaúcho. O Grêmio tem se reforçado muito bem nesse início de ano e trouxe um ótimo técnico que é o Luiz Castro. Então acredito que pode estar surpreendendo aí no Campeonato Brasileiro de forma positiva. E é contra o Fluminense na casa deles. Vai ser um jogo muito complicado, porque o Fluminense teve um desempenho melhor na temporada passada com o Zubeldia e acabou se classificando para a Libertadores até. Sim, então sim. realmente vai ser Deu um confronto, realmente um up deu um up bem grande sim. no time e vai ser um confronto muito difícil, mas eu acho que dará um empate nesse jogo. Acredito que um dos dois times vai sair com a vitória, vai ser um jogo muito difícil e um empate em 2-2 eu acredito que venha dar nesse confronto. E se eu fosse escalar alguém na defesa, eu não cogitaria nenhum dos dois times, porque vai sair gol nessa rodada. Nesse jogo vai sair gol. Muito difícil não sair gol. Então eu escalaria alguém do ataque e eu escalaria o Carlos Vinícius do Grêmio. Que ano passado eu escalei muito ele, porque ele sempre fazia gol, dava assistência toda rodada. E eu acredito que ele vai ser a referência do ataque ainda do Grêmio esse ano. Vai ser o Carlos Vinícius. Então, se eu fosse escalar alguém nesse confronto, eu escalaria o Carlos Vinícius do Grêmio contra o Fluminense. Excelente colocação. Carlos Vinícius, ele me salvou muito também na temporada passada. E ele é um atacante que, assim, ele é um preço justo. Sim. E ele entrega realmente o valor que a gente paga nele, ele realmente entrega. E, assim, eu realmente não escalaria nesse jogo, mas se eu tivesse que escalar também seria Carlos Vinícius. Com certeza, né? Gol vai sair, então não vale a pena a gente investir na defesa, porque vai sair gol e, como todo cartoleiro sabe, saindo gol a gente perde ponto da defesa. Então, time que a gente sabe, né, que vai tomar gol, então a gente não escala. E então eu escalaria, né, se fosse para escalar seria o ataque, seria o Carlos Vinícius. Legal. E agora, né, sem clubismo, né, reforçando, vamos deixar clubismo de fora, mas agora seria o Inter e o Atlético Paranaense. Realmente. E aí, Rafael? Olha, eu acredito, né, sem clubismo de lado, o Atlético Paranaense recém voltou da Série B. Eles foram rebaixados no centenário deles, Então foi um baque muito grande para eles, acabaram voltando para a Série A esse ano, mas eu acredito que mesmo assim no Beira-Rio, na gigante do Beira-Rio, o Internacional vai sair vencedor desse confronto. Eu acredito que vai ser até uma vitória mais tranquila, não tão difícil conforme os outros confrontos, né? Eu acredito que o Inter vai ser com uma vitória de 2-1, não vai ser um jogo muito intenso, mas se fosse para dar um palpite, sim, o Colorado tá mais low profile esse ano, né? E trabalhando bem, né? Tá estamos trabalhando aos poucos, né? Nos anos anteriores tivemos grandes contratações que não surgiram muito efeito, né? Tinha o Borré, tinha o Valência, tinha o Alário, que infelizmente não acabaram rendendo o que a torcida botou a expectativa. O Borré, né, no primeiro jogo fez 2 gols e 1 assistência. Vamos ver se esse ano vai deslanchar no Campeonato Brasileiro. A gente espera muito que sim. Até o meu nome no Cartola é Rafael Borré por causa dele, né? Sim. Vamos ver se ele vai acabar desencantando, né, nesse campeonato. Sim. Mas eu diria sim que um 2-1. E para escalar, acho que muita gente diria o Alan Patrick, né, nesse jogo. Sim. Só que eu vou mudar um pouquinho, eu escalaria, né, nesse confronto o Bruno Gomes, que é o lateral, ele é volante de origem, Bruno só que ele está jogando como lateral desde o ano passado no Inter. Ele é o jogador mais constante que tem do time. Com certeza, atualmente, ele é o melhor jogador do time, ele é o que tem os melhores desempenhos nas últimas partidas, porque toda partida ele joga bem, ele tem uma constância muito boa e acredito que como lateral também ele vai acabar rendendo mais, mesmo que o Alan Patrick tenha mais chance de fazer gol, já que ele é o batedor de pênalti oficial. Tem que reparar nisso também, né? Então tem essa chance maior de fazer gol e além de dar assistência, já que é nosso principal armador. Então tem essas duas opções muito boas para você acabar escalando, que é o Alan Patrick, até colocar ele de capitão, que seria uma ótima opção.
Mas eu diria que o Bruno Gomes, se você quer em algo seguro e quer saber mesmo, esse aqui vai pontuar bem, eu diria que é o Bruno Gomes. Realmente, Legal. ele vai desempenhar com desempenhar um bom desempenho nesse jogo e vai pontuar muito bem no Cartola. Então, se fosse uma escolha segura para se fazer, eu faria o Bruno Gomes e meu palpite seria 2-1 para o Internacional mesmo. E vamos Colorado, seria isso. Legal, legal. Olha, dessa partida eu colocaria o Alan Patrick e arriscaria sim como capitão, né? O Colorado ele vem com um desempenho muito bom, né? Aí no Gauchão. Inclusive ontem teve gol de estreia do Félix Torres, para surpresa, né? Dos corintianos. Félix Torres teve essa estreia lá no Inter e estreou com um gol. Legal, né? Que bom, né? Pelo menos no Corinthians não estava fazendo mais sentido, mas assim, todo mundo, né, tem um recomeço e tem um encaixe na carreira. E que bom, né, que ele estreou com gol e a gente espera aí que ele seja bem produtivo aí para o Colorado, né? Então eu arrisco sim o Alan Patrick, né, na escalação. E eu acredito que será goleada, né? Se trata, né, do Beira-Rio. Eu acredito que sim, que né? Acredito que seria uma possível goleada. E eu arrisco 3-0 também. 3-0, legal. Isso, pro Colorado. Agora é um confronto também de um dos seus rivais, um dos maiores rivais. Sim. Temos Atlético Mineiro e Palmeiras. O que você me diz desse jogo aí? Qual que seria a sua análise? Olha, se tratando, né, de ser na casa do Atlético, e levando em consideração, né, os últimos desempenhos do Palmeiras, né, no Paulistão, precisa avaliar, né, como que eles vão dar essa introdução, né, no Brasileirão. No Paulistão eles não estão indo muito bem, né? Aliás, vem bastante times, né, das forças, né, de São Paulo, dos clássicos, que não está tendo um desempenho, né, conforme esperado. Então, assim, se for continuar com o desempenho que eles estão no Paulistão, eu arrisco o Atlético. Né? Ainda mais por se tratar de estar, né, sendo uma partida em casa. Mas a gente nunca sabe, né? A gente não sabe. Às vezes um time prefere dar ênfase mais no Brasileirão e não no Paulistão, né? Então pode ser que a estreia seja diferente, pode ser que o cenário seja diferente, né? Tem essa questão das prioridades, mas eu arriscaria Atlético. Né? Vendo com a visão atual, né, com base nos últimos resultados, o Atlético, no caso. Tá, interessante, bem interessante. Esse confronto, ele é bem difícil também. O Palmeiras foi vice-campeão ano passado, fez uma ótima campanha. O Atlético Mineiro acabou o campeonato sendo goleado, mesmo fazendo até... Caiu bastante, né, caiu bastante o desempenho no passado do Atlético Mineiro. Não fez um campeonato muito exuberante, assim. Acredito que a torcida não ficou muito contente com a campanha do ano passado no Brasileirão. Mas, realmente, o Palmeiras também, aparentemente, deu uma decaída no seu futebol. Não está desempenhando aquele futebol extremamente ofensivo, extremamente tático que a gente costuma ver. Mas é na casa do Atlético Mineiro, né? Na Arena MRV. Então, eu acredito que também vai dar um empate esse jogo, fica ali em 1-1, 2-2, vai ser um jogo mais truncado, os dois times se conhecendo ainda. Então, eu acredito que vai ser um empate, não vai ser um jogo muito emocionante, mas eu posso estar muito errado, porque realmente esses dois times são muito bons, só que não estão num dos seus melhores momentos. Então, é um palpite muito difícil e para escalar também é embaçado escalar nesse jogo, porque provavelmente vai sair gol, então dificilmente você pode botar alguém da defesa, mas no ataque quem que vai fazer esses gols também é complicado. Ano passado, quem salvou, acho que muita gente, foi o Tigrinho, né? O Vitor Roque. Foi. Que despertou, né? Do nada. Inicialmente foi uma decepção, mas depois deu uma acordada, né? Realmente. O Tigrinho não soltava a carta, Não né? soltava a carta. Como dizia o pessoal. E depois, né? Finalmente começou, né, a engrenar e surpreendeu aí no final. Realmente surpreendeu bastante. É uma aposta, porque ele está lesionado, é para ele voltar nesse jogo, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro. Se ele tiver disponível, o Vitor Roque seria uma boa opção para escalar, ou o Piquerez, que ele acaba sendo muito constante também da parte do Palmeiras. Ele é lateral, então ele acaba tendo um desempenho muito ofensivo, mesmo sendo lateral no time do Palmeiras, e ele é um lateral muito bom. Então, é um lateral muito criativo, né? Demais, coisa que é difícil de se ver, são laterais. Mas ele acaba sendo muito caro.
né? Também por Sim, ele sim, ser sim. muito bom. Mas, se você quer apostar algum jogador inicialmente para escalar nessa primeira rodada, acredito que o Piquerez seria uma boa. E o placar, eu acredito que realmente seria um 1-1, 2-2, um empate. Não sei quem que você escalaria, Ivana. Olha, nesse jogo eu não arriscaria também. É difícil. Não, porque eu acredito que, conforme a gente falou, vai sair gol, né? É um pouco improvável. E Palmeiras, né? Se não tivesse essa visão, né? Que esse cenário que a gente tem agora do Paulistão, né? Essa queda no desempenho do Palmeiras, eu arriscaria sim o Palmeiras, né? Daí teria várias Sim, opções como o sim. Piquerez. Mas, de acordo com o cenário atual, eu não arrisco palpite, né, nesse Sim, jogo aí. sim. Não, tá ótimo. Agora acredito que seja o jogo mais fraco, assim, vamos dizer, da rodada, que é Vitória e Remo, né? Que são dois times que não são da elite do futebol, assim, vamos se dizer. Porque o Vitória, ele quase foi rebaixado no último Sim. Brasileirão. Escapou na última rodada. Todo mundo achava que ia ser rebaixado, mesmo sendo colorado, né? Escapado por um fio. Eu sempre acreditei que o Inter não ia cair, né? Eu tava A gente muito. sempre acredita, né? Eu tava morrendo de medo na última rodada, né? Tava desesperado, suando um monte, mas eu sempre acreditei que não ia cair. E o Remo acabou sendo o último classificado, né, para subir a Série B. Tava com o Guto Zaccaria, né, como técnico, acabou trocando nessa subida para a Série A. Então não sei muito bem do desempenho atual do Remo, como é que tá. Eu acredito que o Vitória vai ganhar, porque em casa o Vitória é muito bom. Lá na Arena Baixada tem uma pressão muito forte da torcida, ainda mais contra um time que é o Remo, que acabou de subir da Série B. Acredito que o Vitória vai sair com a vitória e acho que vai ser uma vitória relativamente fácil, de 2-0 contra o Remo. E se eu fosse escalar alguém, eu acho que eu escalaria o atacante, né? Que pode ser o Renato Kaiser ou até mesmo o Meia, que acabou salvando o Vitória no último antes de ser rebaixado, né? Que é o Baralhas. Então tem essas duas opções. O Baralhas nem tanto, porque eu acredito que ele não vai pontuar bem, mas o Renato Kaiser pode estar fazendo gol e seria uma boa opção para estar escalando aí contra o Vitória. Esse jogo é um pouco complicado de comentar, né, Ivan? Não sei o que você acha. Sim, sim. Realmente é um pouco complicado, né? É um time aí que é contra um time, né? O Vitória está indo contra um time que acabou de subir, né, da Série B. Sim. E muitas vezes a gente interpreta que quem está subindo para a Série B está subindo com todo o gás, só que diferente, né? Assim como a gente vivenciou do Santos ano passado, ele teve bastante dificuldade, né? Subiu, mas teve bastante dificuldade. Deu uma melhorada aí no final do campeonato, né? Teve um desempenho Sim. bom no final. Mas no começo, né, do campeonato, ele teve um pouco de trabalho aí. Então, não tem como mensurar, né, como que vai ser a estreia, né, do Remo, né, agora na Série A. Mas eu aposto no Vitória, né, por se tratar de jogar em casa, né. E eu acredito que eles vão para cima, né? Quem está em casa é mais sim. ofensivo. E apostaria também no Renato Kaiser, com certeza. Legal. Que eu acredito que eles vão para cima, estão em casa, né? E vai buscar aí o resultado. Escalaria sim o Renato Kaiser. Eu acho que seria uma boa opção. Até o goleiro do Vitória O também pode goleiro, ser. com certeza. Porque também. o Remo dificilmente vai fazer gol. Mas pode acontecer, né? É um jogo que eu não escalaria nesse jogo. É difícil estar opinando sobre ele. Então, se você quer uma dica, quer economizar cartoleta nesse início, você pode estar escalando essas opções mais baratas do goleiro do Vitória, até mesmo o Renato Kaiser, que é o atacante, e pode estar apontando bem justamente pela oportunidade de fazer gol. Outro jogo que eu acho que vai ser fácil comentar, na minha opinião, é o Mirassol e Vasco. Não sei, eu vou deixar você começar nessa, já que eu sei que você é um grande fã de um jogador lá do Sim. Mirassol, escalou ele muito ano passado e Pois acredito que vai ser só após esse ano também, né? Pois é, tem o Reinaldo, né, que é um grande jogador aí que surpreendeu bastante na temporada passada, inclusive foi o destaque aí do Brasileirão, levou um prêmio destaque aí da temporada passada e que pontua muito bem, nossa, muitas vezes pontua até ainda mais que o atacante. Sim. Então sou suspeita de falar sobre o Mirassol, né? Eu com certeza apostaria no Reinaldo, né? E o que tu acha? Ainda mais eles em casa, né? O Vasco também não tá lá aqueles momentos favoráveis, né? Então, o Vasco acredito que esse ano ele não vai tão bem assim.
Ano passado, com o Fernando Diniz, eles começaram bem, só que se tivesse mais umas 2, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco ia ser rebaixado. Eu afirmo isso. Se tivesse mais rodadas, o Vasco ia ser rebaixado. Sim, Então sim. caiu muito desempenho. Agora no Carioca, não sei muito bem como é que está a situação deles, mas o Mirassol venceu o São Paulo, né? Quem que ele venceu? Ah, não, foi... Eu não lembro. Venceu um grande time aí de São Paulo por goleada, né? De 3-0. Sim, Então sim. o Mirassol, tendo a classificação Libertadores no campeonato inteiro, pode tender a ter um desempenho menor, justamente por estar disputando mais de uma competição ao mesmo tempo. Mas nesse início eu também apostaria em estar escalando mais jogadores do Mirassol. E nesse caso o Reinaldo, que ano passado foi muito bem, pontuou muito bem, eu sempre acabava escalando ele. Então acho que para esse ano também é um palpite muito interessante. Está começando com o Reinaldo. E eu acho que sim, o Mirassol vai ganhar e vai ganhar de goleada do Vasco nesse caso, já que é na casa deles, de 3-0 contra o Vasco. Acredito que venha sim encaminhar essa vitória contra o Vasco da Gama lá na casa do Mirassol. Não sei qual que é o seu palpite, né, para esse placar desse jogo. Olha, eu acredito 2-1. Eu acho 2-1? que o Vasco pode buscar um ou não. 2-0 ou 2-1? É que também um jogador que eu pessoalmente gostava muito, que é o Vegetti, né? Ele acabou saindo do Vasco. E pelo Sim. que eu vi, o gurizinho lá, o Jean, não lembro, Rayan, que estava jogando muito bem, tá para sair também. Sim, Não sei, sim, tem muita desfalcou proposta na mesa. totalmente, sim. Então, o ataque do Vasco, se o Rayan acaba saindo, não sei, nesse exato momento, não sei se ele já saiu, se ele ainda tá, mas eu vi que tinha muita proposta por ele. Sim. Então, se acabar tendo muito desfalques no ataque do Vasco, acredito que eles não vão ser tão potentes assim, não vão conseguir se manter nesse início de campeonato e talvez até na Série A, né, ao longo do campeonato. Legal. Tá, eu fui mudar aqui daí. Outro jogo que é difícil de se escalar também Difícil. é Botafogo e Cruzeiro, né? Lá na casa do Botafogo, no Rio de Janeiro. Realmente é um jogo muito difícil de estar se escalando. O Botafogo se classificou, né, para Libertadores ali. Acabou tendo um bom desempenho no passado. Ficou na parte de cima da tabela. O Cabuloso também acabou ficando na parte de cima da tabela. Então são dois times que estão vindo muito bem para esse início de campeonato, porque acabaram em alta no passado. Sim. O Cruzeiro, pelo que eu vi, ele está muito bem no Campeonato Mineiro. O Botafogo não estou acompanhando muito no Campeonato Carioca, mas eu acredito que vai ser um jogo bem difícil também e acredito que o Cruzeiro possa sair com a vitória, mas meu palpite seria um empate também em 2-2 nesse jogo, porque justamente o Botafogo tem um bom time, acabou em alta no passado, só que ele teve essa troca de técnico nesse início de ano. Acabou saindo, influenciando, né? Acabou saindo ali o filho do Ancelotti, nem lembro o nome dele, é o David Ancelotti, acabou saindo do time, que estava tendo atuações regulares até com o Botafogo, mas o Cruzeiro ele vem muito em alta. Então, se fosse para apostar em uma vitória, eu diria que é a vitória do Cruzeiro nesse jogo. Mas como tem o fator casa do Botafogo e é início de campeonato, os times entram se estudando ainda, não entram tanto abertos para justamente não começar perdendo o gás no início. Então, eu acredito que vai ser um empate nesse jogo de 2-2. E se fosse escalar alguém, eu acho que eu arriscaria escalar, né, o artilheiro ano passado, Caio Jorge, e que realmente acabou salvando muita gente, porque ele fez muito gol ano passado, era meu capitão em quase todas. Eu sempre acabava escalando ele. Então, é uma aposta difícil colocar ele nesse início, mas eu diria que seria uma boa aposta, porque você pode acertar muito escalando ele como capitão, principalmente. Sim. O Caio Jorge, acho que seria uma boa nesse início de campeonato. Não sei o que você me diz aí, qual é a sua opinião, Ivan? Legal. Olha, eu também arriscaria um empate, né? E eu acredito que sairia aí um gol facilmente, né, do Caio Jorge. E também, né, do Botafogo tem o Arthur, que desempenha muito bem como atacante. Então, eu acredito que sairia um empate, né? Levando em consideração, né, que vai ser na casa do Botafogo, eles tendem a atacar mais. E o Cruzeiro, né, consequentemente, ficar um pouco mais retraído para segurar o resultado, né? Ou então, né, aproveitar os contra-ataques. Então, eu acredito que ficaria assim um empate e que apostaria em um gol do Caio Jorge e também do Arthur. Do Arthur, legal.
Agora mais um jogo muito difícil de estar se escalando. Quer dizer, difícil seria, né, se você olhasse para a grandeza dos dois clubes. Mas eu acredito que a situação atual fica fácil de escalar, né? Que é São Paulo e Flamengo. Eu vou deixar você comentar, já que você é de São Paulo, é rival, você é Sim, corintiana. o São Paulo ultimamente não vem de bons resultados, né, no Paulistão. E tem um jogador, né, que tinha caído bastante desempenho, né, que é o Caleri, e ele voltou a fazer gol. Então, assim, mas embora, né, não tem nem o que a gente comentar em relação ao Flamengo, né, por mais que seja no Morumbi, né, no Morumbis, o jogo, eu acredito que sim, daria Flamengo, com certeza. E sou suspeita de falar que eu escalaria o Arrascaeta, porque, assim, é um jogador super completo, tá sempre na minha escalação, não nego isso para ninguém, que o Arrascaeta sempre tá nas minhas escalações. Sim. E na grande parte da maioria como capitão, né? Porque mesmo não saindo gol, ele arma bastante jogada, então assim, ele é super completo, bate falta, enfim, o Arrascaeta é bem coringa, né? Bem versátil. Então, eu arriscaria Flamengo, né, de acordo com a situação atual, com o desempenho, né, os últimos desempenhos do São Paulo. Mas eu acredito que sairia, sim, um golzinho do São Paulo. Acredito que sairia. Acho Pode sair. 3-1 Flamengo. 3x1 Flamengo, Eu legal. acredito. Levando em Legal. consideração que vai ser na casa, né, vai ser aqui em No São Paulo, Morumbi. vai ser na casa. Eu acredito que possa sair um gol aí, mas eu arrisco 3-1 Flamengo. E escalaria o Arrascaeta. Legal. Olha, o Flamengo até agora no Campeonato Carioca não vem tendo um desempenho muito bom porque eles estão jogando praticamente só com meninada da base, não tem ninguém no time principal. Então fica um pouco mais difícil de analisar conforme o cenário atual. Mas com base no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo teve a melhor defesa e o melhor ataque. Disparado foi o melhor time do Brasil, da América do Sul, no ano passado. O São Paulo está numa crise política, financeira e dentro de campo também. Né? Isso acaba influenciando muito dentro de campo. Então, acredito que vai ser difícil para o São Paulo bater o Flamengo, mesmo sendo em casa lá no Morumbis. Eu acredito que vai ser uma vitória bem tranquila para o Flamengo. Vai ser 2-0 ali para o Flamengo, tranquilo. Não vou dizer goleada pelo peso dos dois times, né? Mas eu acho que uma vitória de 2-0 vai ser bem encaminhada para o Flamengo. E se fosse para escalar alguém, com certeza o Arrascaeta também. Ele sempre estava na minha escalação no passado. E quase sempre era o capitão. Ele ou o Caio Jorge. Eu sempre ficava trocando entre os dois. Mas o Arrascaeta é um dos melhores jogadores para estar se escalando, porque ele arma, ele dá assistência, ele faz gol, ele faz tudo, né? Tudo. Então, para as estatísticas do Cartola, ele acaba sendo muito bom, porque ele sempre acaba pontuando de um jeito ou de outro, né? Então, é muito bom você estar escalando aí o Arrascaeta. Seria meu palpite também para essa rodada contra o São Paulo, que vai acontecer no dia 28, as primeiras rodadas do Brasileirão, né? Legal. É exatamente isso. A gente dá os palpites com base, né, no cenário atual dos estaduais. A gente se baseia um pouco, mas não dá para ter completamente a certeza. Por quê? Porque existem times, né, por exemplo, o Flamengo, o Corinthians esse ano, como está na Libertadores, então acaba poupando, né, muitos jogadores nos estaduais. Então, consequentemente, o desempenho não é o mesmo, então não tem como a gente se basear 100% no desempenho que está no Paulistão, no Carioca, no Gauchão, porque a gente sabe que o Brasileirão é diferente, né? Então, assim, conforme o Rafa falou, o Carioca, né, no Cariocão, o Flamengo não está, né, disparado, assim, não está com aquele desempenho elite, mas no Brasileirão a gente sabe que o cenário é outro, o desempenho é outro, o reforço é outro, né? Sim. Enfim. Realmente, é muito difícil de se comentar o Campeonato Brasileiro, deixando bem claro que é só a nossa opinião. A Ivana tem um pouco mais de propriedade, né? Ela está dentro da CBF, fazendo faculdade, então ela é um pouco mais especializada. Eu sou um torcedor apaixonado apenas, que desde criança torço para o meu Colorado, lá no Rio Grande do Sul. A Ivana também, torcedora apaixonada desde sempre do Corinthians. Quem conhece ela sabe que é pouca coisa, né? Um pouquinho só. Mas para deixar bem claro que é só a nossa opinião. E realmente, para escalar é muito difícil. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo, com certeza. Porque não é o melhor futebol, né? Que nem a Premier League
pô, todo jogo é jogão. Mas você sempre sabe quem vai ser os campeões. Sim. Ou vai ser Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United, fica sempre no Big Six. Sim. Mas o Brasileirão é muito time bom. Tem Atlético Mineiro, tem Cruzeiro, tem Flamengo, tem Palmeiras, tem o Internacional, tem o Grêmio, que com o Luis Soares ficou em segundo lugar do nada, com um jogador carregando o time inteiro, a temporada inteira. Tem vários times que podem estar sendo campeão. Então o Campeonato Brasileiro é Sempre muito uma disputado. surpresa. Exatamente. Tem o Botafogo, meu Deus, Fluminense, que eu achei que ia ser campeão nesse ano do Soares também. Foi minha aposta no início do ano, mas ganhou a Libertadores, se eu não me engano. Ele acabou eliminando o Inter também, né? Muito triste. Sim. Nossa, muito triste esse ano. Mas realmente é muito disputado o Campeonato Brasileiro, então é muito difícil dar esses palpites. Então, se você quiser fazer sua escalação com base nesses palpites, eles são seguros, acredito eu, porque a gente está sendo muito analítico. Sim, sim. E está deixando o Tem clubismo uma de boa lado. base, isso, com certeza. Realmente. Você que está começando, que quer ir mais seguro nessa primeira escalação, acredito que seriam bons palpites para você. Você está apostando nesses jogadores, mas é claro, sempre vai da sua opinião também. Você analisando os jogos, seu lado clubista também. Eu não costumo escalar muito jogador do Grêmio, porque eu tenho esse fator clubista. Sim. Mas realmente tem bons jogadores que vão estar estreando também no Campeonato Brasileiro, no time do meu rival, né? Então a gente pode estar testando novas escalações. Sim. Acredito que vai ser muito interessante esse ano. Além da disputa interna dentro da liga, os times também vão estar em uma disputa muito frenética esse ano. Acredito que vai ser bem difícil de escalar e vai ter bastante gente disputando o pódio ali, acredito eu, para esse ano. Sim, sim. A gente sempre tem um pouquinho do clubismo, não adianta, uma pitadinha a gente tem. Eu escalo, né? Eu faço minha escalação com base no que eu realmente acredito do resultado, mas também não escalo contra o Corinthians, que nem, por exemplo, esse jogo do Corinthians contra o Bahia, eu não escalo jogadores do Bahia, né? Eu acho que a gente fica ali, acaba meio que torcendo, né, para outro time. Eu acho que isso tudo bem, né, para quem faz sentido, para mim não faz sentido nenhum. Mas a gente sempre tem, né, todo cartoleiro que eu conheço tem sim uma pitadinha de clubismo, né? A gente só sabe dosar, mas é isso aí. E agora, pessoal, a gente vai falar o palpite dos campeões, né? Realmente. A gente tem aí Agora o Cristiano do Pardalzic FC, que foi o campeão da maior mitada. Então, ele teve a maior mitada, né? De todas as rodadas, ele teve a mitada que mais pontuou. E ele deixou aí a opinião dele pra gente aí. Então, 2 jogadores que ele aposta que é indispensável para ele na escalação dessa primeira rodada seria o Alan Patrick, olha só, do seu Colorado. O Alan Patrick, para ele, é indispensável. E também uma aposta seria o Renato Kaiser, né? Que seria do Vitória. Interessante. Seria uma aposta para ele. E temos também a opinião do nosso campeão, né, da temporada passada, de 2025, que é o Rafa, né, o Rafael Pessoa. E ele aposta, para ele é indispensável, né? Ele fez assim uma análise um pouco mais genérica, né? Porque a gente tá em fase, né, de adaptação, muitos ainda não escalou, mas de maneira genérica ele falou que apostaria no Yuri Alberto nessa primeira rodada. Legal. E no Reinaldo do Mirassol. Legal. O Rafa foi o campeão da temporada passada, né? Que mais pontuou. E esses são os palpites dos nossos campeões. Legal, bons palpites, sim, né? São bons palpites para se levar em consideração, você que vai escalar. São o vice-campeão e o campeão da última liga. Então, se tem alguém que sabe, são eles, né? Acabaram ganhando. É a voz da experiência, exatamente. Né? O Rafael acabou ganhando, o Cristiano teve a maior mitada e foi vice-campeão também. E foi vice ainda. E olha assim, foi uma disputa acirrada. Gente, na última temporada, por 10 pontos... um ultrapassou o outro. Assim, o Cristiano manteve, né, no pódio, né, teve algumas oscilações entre ele e o Rafael, mas até a penúltima rodada ele estava no pódio e por 10 pontos o Rafael ultrapassou e foi campeão da temporada. Então, assim, nada, até mesmo nesse método de pontuação cumulativa, nada é certo ainda, né? Tudo pode mudar. E esse ano ainda melhor, porque vai ter contemplação para o pódio, primeiro, segundo e terceiro, e também premiação toda rodada. Então, todo mundo tem chance de ganhar. Realmente. E agora, pessoal, vou falar sobre os nossos apoiadores aqui do podcast, tá? A Seco de Skin, camisas, tá? Inclusive, eles estão sendo apresentados aqui a todo momento.
que nos apoiam, né, no projeto, a Second Skin Camisa, tá? Utilizem o cupom IVANA10 para vocês terem desconto, 10% de desconto no manto, né, do seu time, de preferência. Academia Magna Corpus, lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, né, são conterrâneos aqui do Rafael. Academia Magna Corpus tem toda a estrutura lá no Rio Grande do Sul que você precisa para fazer o seu treino, com personagens, produtos, né, tem os produtos lá, suplementos, tudo de qualidade para atender a região. O Danilo Diniz, personal que é aqui da região de São Paulo, que eu recomendo sempre, sempre fiz, né, minhas análises e sempre passei com o Diniz, então, assim, é serviço de qualidade, evolui muito com os treinos dele, inclusive preciso marcar, né, o meu encontro com ele, a consultoria. Então, tem o Danilo Diniz aí, ele faz consultoria também online para quem precisar, tá? Vou disponibilizar o @ de todos eles aqui na descrição. A Letícia Alessa, nutricionista, tá? Nutricionista de qualidade, os melhores planos, tudo acompanhado, tudo certinho, com bioimpedância, com todas as análises necessárias para você manter o seu treino. E a Larissa Cardoso, que sempre cuida da nossa produção. Ela cuida, né, do nosso embelezamento, né, da produção. A gente precisa, né, para a gente poder apresentar aqui. Então, a Larissa Cardoso é especialista em cabelos lá de Atibaia, São Paulo, tá? Vou deixar o @ de todos os nossos apoiadores aqui na descrição. Ótimo. E eu gostaria de saber agora, Rafa, como tu falou, você foi integrado, né? Sempre foi cartoleiro, sempre jogou. Qual a sua expectativa na Liga esse ano? Pois é a primeira vez que eu vou disputar esse tipo de liga. Eu sempre disputei na escola, mas entre gurizada ali, né? Não tinha nenhuma premiação em dinheiro, não era valendo nada real. A liga Só Resenhas FC, além de toda a rodada ter essa premiação de R$100 para o campeão, também tem a premiação pro maior mitada, né? Que é justamente quem fazer a maior pontuação do campeonato inteiro em uma única rodada. Acaba sendo premiado também. Tem de primeiro, segundo e terceiro colocado, tem as premiações. Então, tem 42 premiações ao longo do campeonato, além de sorteios, prêmios e brindes que a gente vai estar fazendo aqui no Pod. Então, é por isso que você tem que acompanhar, você sempre tem que estar online, porque a gente sempre vai fazer algo diferente para que você que está disputando junto com a gente, você que está assistindo com a gente, possa ser contemplado com alguma coisa, seja um brinde, seja uma camisa, seja um boné, seja até mesmo valor em dinheiro, você pode estar recebendo. Esse ano tem muita novidade no futebol. São quase 50 possibilidades de prêmios, né? É muita coisa. 50 possibilidades, levando em consideração todas as rodadas do Cartola, né? Que a gente tem 38 rodadas. 38 rodadas, cada um R$100 de premiação, cada rodada, fora as contemplações do pódio. Fora também, né, da melhor mitada. E o que for surgindo, a gente está sempre em busca de novidades. Inclusive, tem uma no forno saindo para vocês, tá? Que está em andamento ainda, por isso a gente só pode dar só uma palhinha só para vocês, que seria um campeonato entre ligas. O Só Resenhas FC está se integrando em um campeonato de ligas, tá? Que está em fase ainda de convocação das ligas, ainda está em fase de definição da premiação. Mas só uma palhinha aí para vocês que a gente vai estar participando. E o maior pontuador da nossa liga vai automaticamente nos representar nessa Copa de Ligas com base, né, na sua pontuação. Exatamente. Então, tá muito legal, tem muita coisa boa e fora as outras novidades que vão surgindo. Então, se eu fosse vocês, eu não perderia tempo. Ainda, olha, restam poucas vagas, ainda estamos em fase, né, de inscrição. O link vai estar aqui na descrição. Não percam os nossos episódios do Resenha Pod, tá? A gente vai anunciar toda semana, vai ter episódio toda semana. E toda semana a gente vai anunciar o vencedor da rodada. Se eles quiserem dar uma palavrinha, eles entram ao vivo com a gente, né, via vídeo, e dão uma palavrinha também. Se não, a gente só coloca, menciona o time mesmo. A gente sabe que tem alguns que são low profile, né, que não gostam de se expor. Tudo bem também, mas a gente vai estar sempre atualizando vocês. Então, é isso. Rafa, tem alguma coisa a acrescentar aí? Olha, eu acredito que não. Para esse episódio, a gente deixou bem claro, né? Acredito que os nossos palpites para esse início de campeonato. Convido você também a deixar seu palpite aqui embaixo do seu time, se você é colorado, corintiano, palmeirense, você torce para o Flamengo, qualquer time, deixa aqui seu comentário do jogo do seu time do coração, qual que é o palpite que você acha que vai acabar sendo o resultado e um jogador que você escalaria desse confronto. Porque é muito interessante para a gente ir analisando as escalações e realmente ver como vai estar a competição da Liga esse ano, né?
Porque se todo mundo comentar e esses jogadores em bem, é porque significa que o nível está muito, muito disputado na nossa liga, está muito grande. Então vai ser algo muito curioso, vai ser algo muito interessante. Você está comentando aqui embaixo qual jogador você escalaria para essa primeira rodada, dia 28, e qual é o placar do resultado, né, do jogo, Sim, do time sim, do seu sim. coração, que você acha que vai acabar dando. Comenta aqui embaixo que vai ser muito legal a gente tá tendo essa interação. Legal. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, pela audiência de vocês. Continuem nos acompanhando. Nos sigam lá no Instagram, @soresenhasoficial. Se inscrevam no canal para quem ainda não é Exatamente. inscrito. Se inscrevam para não perder nada. Deixe seu like, compartilhe com um amigo, né? Sim, Que, com que certeza. vocês acham que vão gostar do nosso conteúdo. E é isso. Um abraço a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.